No seu trabalho, pode fazer o que quiser, mas aqui em casa, quem manda sou eu. What? Olá pessoal, sou Wagner Urbonavites, estamos aqui no podcast 1 mais 1 é igual a 3, no episódio 6. E, como sempre, minha querida esposa já vai iniciar apresentando as novidades e logo em seguida o tema de hoje. Olá a todos! Então, começamos com as novidades e que a partir de agora nós estamos oferecendo o coaching de relacionamento. Então, se vocês estão no casal e estão enfrentando algumas dificuldades ou então querendo achar um companheiro certo para a vossa vida e precisa de ajuda, é só entrar em contato conosco através do Instagram. Dentro de 24 horas a gente responde, tá bom? Então, vamos ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres controladoras que querem tomar posse de casa inteira, incluindo seu companheiro e até os filhos. Isso é uma situação muito complicada, mas vamos lá, manda aí que a gente tem muita coisa para falar hoje. Então, nos episódios anteriores, né, nós falamos bastante sobre machismo e como o homem se posiciona em cima da mulher. Só que tem um pouquinho o outro lado, às vezes as mulheres, que realmente quer se meter em tudo. Quer se posicionar como se fossem os proprietários de tudo, toda. Não é só a casa física, mas também a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos e tudo que envolve nesse ambiente de casa. Você tem alguma experiência com isso? Alguns exemplos da sua vida? Eu já vi vizinhos e familiares agindo assim, de forma controladora, né? No caso, a posição era invertida, em que a mulher controlava tudo. De qualquer forma, não é saudável. Porque o controle que as pessoas exercem sobre uma outra pessoa dentro do relacionamento nunca gera bons resultados, ok? Então, eu já vi tias minhas agindo assim o tempo todo. O tempo todo. Controlando a vida do homem em todos os aspectos, né? E tanto que é extremamente complicado para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, lidar com a pessoa que é extremamente controladora dentro do ambiente familiar. É muito complicado. Porque a pessoa é mesmo cabeça dura, vamos dizer assim. Ela não abre mão de determinadas atitudes de controle sobre a família como um todo. E tudo tem que funcionar em torno dela. Sim, inclusive foi uma pergunta um dos nossos seguidores e que fez eles ter problemas na família deles, e com certeza isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Mas eu acredito que no caso das mulheres não é feito da forma consciente, que agora vou controlar. A linha é muito fina. Quando você cuida da casa, né? Você cuida, né? Aquele cenário que o homem está trabalhando mais fora e a mulher toma mais conta da casa, de perceber onde que já estou passando do ponto que já não é só simplesmente tomando conta, né, de casa e tal, mas onde começa esse controle excessivo sobre o posicionamento. E acho que muitas vezes isso não é feito de forma consciente. Tenho cá minhas dúvidas. Ok, vai. Diga. Eu acho que as pessoas não são tão distraídas assim de não perceberem que elas tendem a controlar as vidas uns dos outros. Isso tanto para o homem quanto a mulher. E é muito nítido o comportamento de controle. Principalmente quando o homem ele não consegue tomar determinadas decisões dentro do espaço familiar. É uma coisa que a gente brinca e tudo mais, né? O homem sempre tem a última palavra, né? Sim, senhora, tô indo, já vou lavar a louça, já vou fazer o que você quer. É sempre a última palavra do homem, né? Nessa piada que a gente faz. Mas realmente há um comportamento da mulher de dominar o homem e o espaço familiar do jeito que ela quer que seja. Como você disse, tem uma linha tênue que, ao fato dela estar administrando o espaço, dela ser uma dona de casa,
que é um trabalho árduo de se fazer, ela acaba também controlando todo o ambiente. Se estou tomando mais conta de casa e isso acontece que cada vez, né, os limites são empurrados um pouquinho se o companheiro, se o homem, se o esposo não se posiciona e fala, olha, stop aqui. Nós temos o exemplo da nossa própria experiência dentro de um apartamento de 1 quarto. Claro, mas vamos lá já chegar. É muito importante dividir os espaços. Sim, isso é importante, mas como é que a gente divide espaço dentro de um apartamento T1? Resolvemos muito bem essa situação porque temos um luxo de ter uma casa que nós planeamos com nossos próprios espaços aqui, como já falamos em alguns episódios anteriores, né? Meu espaço é meu espaço, teu espaço é teu espaço e o nosso espaço em comum é nosso espaço em comum. É fácil quando nós temos essa divisão dos espaços, né? Só que nós também passamos pela situação que nós vivemos num apartamento temporariamente muito pequenito e não poderíamos dividir esses espaços. E isso eu acho que é a situação da maioria das pessoas, é que não tem as condições de realmente separar os espaços que resolve mais ou menos o grande problema. O que aconteceu, sim, de fato, nós não tínhamos muito espaço para dividir, mas eu necessitava de uma divisão, porque eu precisava efetivamente fazer algumas coisas, principalmente no período da pandemia, que foi onde foi o momento mais crítico que a gente passou em nível de partilha de espaço. Né? Porque tínhamos uma casa sendo construída, estávamos obrigatoriamente por causa da pandemia, dentro de um único apartamento, que nós não podíamos sair muito. Eu precisava fazer os meus trabalhos e eu precisava desse espaço também para fazer live streaming dentro da sala de casa. Então, eu basicamente ocupava a maior parte da sala, né? Nós passamos uma situação de conflito de relacionamento por causa do espaço, que nós não tínhamos muito. Falando dos espaços, como que é? Porque tu diz, ok, é teu, mas na verdade aquele espaço também era nosso, né? Não era teu espaço pessoal, era o nosso. E então tu disse de uma forma, do teu ponto de vista, que eu estava tentando, né, brigar contigo e controlar aquilo tudo, quando o meu ponto de vista, o que estavas a fazer é invadir o nosso espaço em comum com suas coisas, né, pessoais, de forma que nem dava para conviver, nem dava para respirar, entende? Entendo perfeitamente. E aquilo foi um conflito enorme. Numa das discussões, nós abordamos a questão da nossa própria casa, essa casa atual. Houve uma discussão pesada. Eu vou ter que contar como salvei nosso casamento, gente, tá bem? Então vai. No nosso projeto da casa, que nós projetamos a casa, o estúdio do Wagner era numa área aberta, onde passamos para os nossos quartos. Nós dois vivendo essa experiência desagradável, né, de discussões contínuas sobre essa bagunça e os cabos e coisas dos equipamentos nas áreas comuns, realmente tu disse alguma coisa de que isto não vai dar certo, né? Isto não vai dar certo. Então eu pensei, meu Deus, estou a perder meu relacionamento de muitos anos por causa dessa questão, mas ao mesmo tempo eu também me conheço e eu sei que eu não vou conseguir tolerar aquilo tudo diariamente, passando pelos cabos e um monte de equipamentos, indo para o meu casa de banho ou indo para o meu quarto, né, para dormir. No planeamento também era meu estúdio, só que era um quarto fechado. Eu falei assim, Wagner, eu tenho solução para o nosso problema, nós vamos trocar os espaços, teu estúdio vai para o meu estúdio vai para o seu estúdio. Estamos aqui. Anos depois, deu certo. Deu certo a estratégia, né? Quando você tem uma competição dentro da casa por espaço, a tendência do relacionamento é ele acabar, porque cedo ou tarde vai acabar. Quando não se encontra uma solução
que bom, a gente tem agora uma casa maior para poder dividir e temos os espaços divididos. Eu posso dizer e afirmar que se nós continuássemos naquele apartamento, o nosso relacionamento provavelmente não teria continuado. Certo, mas muitas pessoas não têm essa opção que nós tivemos. Muitas pessoas continuam vivendo nesses espaços pequenitos, onde que realmente cria-se essa até competição do controle, né? do posse, do ego. Uma das pessoas sempre acaba cedendo. E no nosso caso, tem uma questão. Nem eu e nem você cedemos. Porque você não aceita ocupar mais espaço do que eu já ocupo dentro do espaço que a gente estava convivendo. E eu não aceito não ter o espaço para fazer aquilo que eu preciso fazer em relação profissional. Porque eu não abro mão da minha vida profissional. Eu não abro mão das minhas estratégias e dos meus planos de ações. Graças ao meu plano de ação no meio da pandemia, a gente está aqui sentado olhando com toda essa infraestrutura de podcast disponível. Né? Da Ivy Connect. Que a Ivy Connect sobreviveu à pandemia graças à estratégia que eu apliquei dentro da sala de casa. Como tu disse, alguém tem que ceder às vezes, né? Se nós não conseguimos achar um meio termo, alguém tem que ceder. O problema é que às vezes é sempre uma pessoa que cede. É aí que cria o problema, porque é assim que cria-se desequilíbrio entre o casal, né? Porque uma vez ceder, outra vez outro, ok, faz parte, não é? Assim também acontece conosco também, né? Hoje em dia, não é em questão dos espaços, mas geral, né? Tomando algumas decisões. Só que se é sempre uma pessoa que tem que ceder, ao longo prazo é difícil dar certo, porque aquela pessoa sempre se sente não ouvida, se sente inferior de certa forma, né? Porque se eu sempre tenho que dizer assim, senhora, como que eu me sinto como pessoa? O ideal é o equilíbrio, mas numa maioria dos relacionamentos há uma competição constante por controle da situação. Como é baseado o tema de hoje, há muitas mulheres que controlam o relacionamento. Não há um equilíbrio em que, dentro do espaço da família, as coisas funcionam baseadas na forma que ela quer. E o homem não tem espaço. Nós falamos espaço, mas espaço nem é só espaço físico, mas também esse controle vai muito além, né? Que horas que você volta? Onde que tu estás, com quem você está, sabe? Aquela coisa de até olhar os telemóveis das outras pessoas e mesmo se meter o tempo todo, né, na vida do seu cônjuge, do seu parceiro. O controle em si, eu acho que a pessoa sempre tem que analisar um pouquinho a origem de onde vem isto, porque geralmente ela vem de alguma coisa do passado, vem alguma coisa, alguma trauma ou algum modelo familiar. Porque muitas vezes, quando nos faltou atenção, ou na infância, ou na adolescência, quando nós temos aquela falta, né, nós depois tentamos compensar, tentando controlar mais e mais. Mas alguma coisa deu errado no passado. Ou então também tem um pouquinho de modelo familiar, que eu já vou chegar lá também. Dentro das famílias isso é muito comum. Mesmo dentro de um relacionamento de namoro, por exemplo, você já consegue identificar se a pessoa é controladora ou não. É simples, você basta observar. Se a pessoa fica querendo pegar muito o seu telemóvel para verificar as coisas, fica te perguntando demais onde você esteve, para onde você vai. Olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você não tem essa liberdade dentro do relacionamento, já é um alerta de comportamento controlador. Porque muitas pessoas falam assim, mas ela não era assim. Cara, mentira. Você que não percebeu. Você que estava apaixonado cegamente e não parou para prestar atenção no comportamento da pessoa que estava do seu lado. A verdade é essa. As pessoas não param para perceber. Ficam iludidas ali com aquele sentimento de paixão, de contato físico e tudo mais, e não observam simplesmente o comportamento do outro. Nesses pequenos detalhes.
Se eu vou conhecer uma mulher, um exemplo, né? Antigamente, e a mulher chegava pra mim, e algumas chegaram pra mim, você trabalha muito. Falaram isso pra mim. Ok. E aí, sabe o que eu disse? Eu sei que eu trabalho muito e eu vou continuar trabalhando muito. Mas isso é bom. Mas pra ela não era. Por que Ok. que não era? Porque eu não tinha tempo? Aham, pra Porque a ela. maior parte do tempo eu estava ocupado com o trabalho. Confirmo. Confirmo. É assim mesmo. Não tem sábados e domingos, né? Muitas vezes não tem, é mesmo. Mas o que eu queria dizer? Que geralmente esse excesso de controle vem do insegurança da pessoa. A pessoa tenta controlar demais porque se sente insegura. Porque se eu estou segura no relacionamento, eu não preciso perguntar onde tu estás, que horas, com quem você está, que horas que volta, se não preciso olhar no seu telemóvel para ver com quem que estás a falar, né? Porque há confiança, há segurança dentro do relacionamento. Agora, se falta, tá ali uma lacuna, né? Uma falta de segurança de si próprio, lá aí vem essa tenta, isso sobre pôr esse controle por cima do seu companheiro. Nossos telemóveis não têm senha. Sim. Se você quiser pegar o telemóvel, você pega, bota o dedo pra cima e já acessa todo o meu telemóvel. Todas as mensagens, todas as redes sociais, tudo. Se você entra num relacionamento a sério, você não tem que esconder nada. Pra que você vai esconder alguma coisa? Jogo limpo. Honestidade. Quando sabe, né, todas essas senhas e coisas assim, nem precisa olhar, porque eu já sei, né, se você tenta esconder alguma coisa, assim, mas também nem deveria ser uma pergunta, porque também nossos telemóveis, eu acho que também nossos e-mails, nossas redes sociais, é uma coisa pessoal. Sim. Que um não deveria se meter no outro. É o que eu penso. Sim, está correto. Mas, por exemplo, uma forma da gente mostrar confiança um pro outro é essa questão. Olha, não tem senha? Pronto. E, por exemplo, você sabe, meu computador, você liga o meu computador, tá lá tudo aberto. E-mails aberto, WhatsApp Sim. aberto, tá tudo aberto. Mas, se você confia na pessoa que você está, cara, você não tem que se preocupar com essas coisas. Agora, se você não confia, geralmente quem não confia é quem tá no erro. Geralmente. Geralmente sim, porque se eu faço isso, eu também acredito que outra pessoa também faz aquilo, não é? É uma coisa natural. Agora, é sempre o mais você aperta, mais aquela outra pessoa quer se liberar, né? Então, se eu tento te puxar mais numa cordinha, tu quer... É como um cão, né? Você puxa ele quer se liberar. E, por exemplo, eu já mencionei que também tem muito a ver com o seu modelo familiar, da sua experiência familiar. E o meu caso é um pouquinho particular, porque já partilhei algumas vezes, né, que na nossa casa, basicamente quem controlava tudo era minha mãe. E até hoje ela está a fazer isso. E ela administra muito bem e assim, sempre foi pela família, nem foi nada mesmo de compulsivo, mas ela tem essa coisa dentro dela de controlar um pouquinho. Só que o que acontece? Meu pai tem seu ponto de escape, que é o jardim dele. Porque ele vai lá muitas vezes para a vida toda que eu lembro desde a infância, né? 40 anos. Porque lá é o espaço dele. Lá ele pode ser ele. Lá não tem ninguém, corta assim, assado, faz isso, aquilo e sai daqui e tal horas. Até a minha mãe tenta fazer isso, mas ele simplesmente desliga o telemóvel, tá ali. O reino dele é ali. Todos nós precisamos aquele espacinho nosso, que lá somos nós reis daquele espaço, daquele reino. Somos nós. Eu tive um cliente parceiro que ele me segurava até mais tarde nos eventos, fazendo pequenas coisas. Eu falei, cara, eu quero ir para casa. Se você não quer ir para casa, tá tudo bem. Mas eu quero ir para casa. Eu tenho meu espaço, eu tenho as minhas coisas. Se você não tem, isso não é problema meu. Se resolva. Se você não quer ir, quer ficar por aqui, divirta-se.
mas eu tenho mais o que fazer em casa. Mas ele te segurava porque também não queria ir para casa dele? Alguma coisa assim? Ou qual era o motivo? Esposa controladora. Provavelmente, porque ele sempre ficava muito mais tempo do que o normal. E isso não é normal. Você não querer terminar o trabalho, não querer seguir em frente, não querer ir para a sua própria casa. Isso não é normal. Então, isso significa que ele devia ter algum problema dentro de casa, em nível de controle, de não ter espaço, entende? E eu percebi um pouco disso por causa da frequência que ele fazia isso. Todos os eventos que a gente trabalhava, não tinha mais nada para fazer, e ele segurava a gente ali mais tarde, 2, 3 horas a mais, e eu, cara, quero ir embora. Não faz sentido eu ficar aqui. Você quer ficar? Quer trabalhar? Divirta-se. Eu vou para casa. Mas é justamente isso que eu estava a dizer, né? Porque a pessoa quer se liberar um pouquinho. Se ele tá sendo pressionado dentro da casa, ele busca algum ponto de escape, né? Igual acontece com meu pai. E o que acontece agora com essa pessoa que tenta controlar? Afinal das contas, se o relacionamento ainda continua assim, aquela outra pessoa já também sente não tão feliz. Se você não dá liberdade para a pessoa dentro do espaço, dentro do relacionamento, ele vai buscar essa liberdade em outro lugar. Exatamente isso. Por que eu gosto de voltar para casa? Por que eu gosto de ficar em casa? Eu tenho o meu espaço. Eu tenho a minha liberdade dentro da minha própria casa. De fazer as coisas que eu gosto de fazer, de estudar as tecnologias, de buscar novas possibilidades, novas técnicas, experimentar. E sim, eu estou dentro de casa. Você simplesmente pode sair do teu estúdio e chegar ali, bater na porta, oi, tudo bem? E começa a conversar comigo e aí acontece aquelas coisas da gente fazer um podcast improvisado. Já falamos, né, que, na verdade, no início as pessoas muitas vezes não percebem, mas essas pessoas que são controladoras dão sinais desde o início. O tempo todo dão sinais. É só você ver determinados pequenos comportamentos. É o que eu falei no podcast anterior. Observe as atitudes das pessoas. Qual seriam os sinais? Aquelas red flags, sabe? Aquelas bandeiras vermelhas. Querer ver meu telemóvel, isso daí já é tipo ponto negativo para por aqui. Não é assim que funciona, ok? Isso é um meu espaço, tá? É diferente de nós dois. Por quê? Porque você chega, vai, me manda aquelas fotos, pega lá o telemóvel e manda para você. Sim, é o que a gente faz. Exato. Você sabe, meu telemóvel não tem senha, abre lá, entra na pastinha, pega as fotos e manda pelo meu próprio WhatsApp para você e tá tudo certo, sabe? A gente lida com essa coisa do telemóvel dessa forma. Quais são os sinais? São vários, mas esse do telemóvel é um dos principais. Outra coisa é tipo, para onde você foi? Para onde você vai? Com quem você andou? Onde você está? Que horas volta? Que horas volta? Existe, por exemplo, uma questão de preocupação do tipo, olha, Aster, eu vou viajar, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, assim, eu vou viajar tal hora, vou levar mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas para chegar até o local, e aí você fala, então me manda uma mensagem quando chegar. Claro, ou às vezes até acontece que às vezes eu te ligo e falo, tá tudo bem, Wagner? Porque é uma coisa que sai fora do normal, vamos dizer. Que geralmente acaba o evento do teu trabalho X horas e eu acordo 6 de madrugada, você não tá ali. Então, não é porque eu acho que você tá fazendo sei lá o quê, mas é natural, puxa, tá tudo bem? Será que aconteceu alguma coisa? Acontece, mas isso é diferente, né? Claro. Né? Não é aquela coisa do mesmo controle com quem você está, não é bem isso. Então, se no início do relacionamento a pessoa já começa a perguntar muito, né, essas coisas, isso já significa que eu já sei o que vai dizer. Já sabe, né? Já sei. Já sabe. Lembra que no início do nosso relacionamento, quando eu te perguntava qual era a sua resposta?
Eu já não lembro, mas alguma coisa do tipo... Não é, it's not your business, né? Alguma coisa assim, né? Tipo, não é meio que da tua conta. Por que você quer saber? Exatamente. Por que que eu tenho que dar isso sim. Eu era muito livre. Eu realmente era super livre. E não era nada acostumada que alguém me pergunta aquelas perguntas, né? E isso no início me incomodava muito. Mas depois até equilibrou-se, né? Porque não era de você querer tentar me controlar, mas também tem muito a ver das suas experiências anteriores e que foi falta de confiança em mim, né? Eu acho que assim que você ganhou a confiança, quanto em mim, quanto tanto em si próprio, essas perguntas pararam. Hoje em dia tu não me pergunta. Basicamente, não. Por vez em quando não, mas é normal. Eu não pergunto, mas você chega pra mim e fala, olha, vão chegar uns amigos, me convidaram pra um passeio de barco. Eu falei, ok, quando é? Ah, tal dia. Tá bom, então eu fico em casa com o Duncan, você vai lá se divertir. Pronto, tá tudo bem. Sim. Isso é normal numa relação saudável. Claro, e assim, nós não vamos levar ao extremo dizer que nós não podemos perguntar, né, nosso companheiro do que ele está a fazer. Ou, não é bem assim, até porque temos que se coordenar algumas coisas, e sim, né, como criança, com quem cuida da criança, e também existe um respeito um para o outro, para também avisar primeiramente e depois, né, é normal. Nós estamos só falando daqueles mesmo casos extremos de controle em todo passo, diariamente bombardeados, né, onde está... Geralmente fica dentro de um WhatsApp, dentro de mensagens, perguntando o tempo todo, e isso é um sinal de que você precisa tomar cuidado com a pessoa, né? Tanto se for um homem quanto se for uma mulher, né? Exatamente. Então, porque ambos os lados podem agir assim, né? É lógico que às vezes a mulher costuma agir mais, ou quer dizer, na verdade é um julgamento inapropriado, porque isso varia muito. Mas o tema de hoje também é mais sobre as mulheres, então tá tudo bem. Dessa forma, você consegue perceber nos pequenos detalhes se a pessoa realmente ela é controladora ou não. Nesses pequenos detalhes. Certo. Mas vamos supor, ok, tu és muito bom no observação, mas não sou todo mundo não sou tão bons como tu. Então vamos supor, ok, a pessoa não percebeu no início, já estamos num relacionamento de 5, 6, 7 anos e a tendência, né, como diz, é sempre piorar. Então, como que o homem tem que se posicionar para controlar esta situação? Bom, ele tem que ser homem. Ele tem que pegar... É homem, não é machista, ok? Eu ia perguntar o que ser homem não homem. É ser machista. É diferente, são duas coisas diferentes. Ser homem é se posicionar como homem, como eu faço com você, e preciso do meu espaço. Olha, você tem aí teu estúdio, tem a casa, fica à vontade, pode pendurar quadro onde você quiser e tal. Mas dentro do meu estúdio eu preciso da liberdade para eu fazer todas as minhas coisas que eu gosto de fazer. Pôr os equipamentos do jeito que eu quiser, pendurar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, independente da sua opinião. Então, o que acontece? Qual é a posição que eu sugiro que o homem tenha para uma mulher controladora? Ele tem que se impor. Impor um limite. Exato. Vamos dizer assim. Se impor, mas impor um limite. Não é impor uma invasão do espaço dela. Porque ela também precisa do espaço. Ok? Então, é fazer algo que nós fizemos. Espaços comuns são cozinha, sala, o nosso quarto. E espaços privados, que são... O que é o meu espaço? Meu espaço é o meu estúdio. E o que é o seu espaço? Seu espaço é o seu estúdio. Então, como foi dito no podcast anterior, regras individuais. As regras do seu espaço são as suas regras. As regras no meu espaço são as minhas regras. Quando eu entro no seu espaço, eu tenho que respeitar as suas regras. E quando você entra no meu espaço, você tem que respeitar as minhas regras. Basicamente isso. Mas isso foi colocado na mesa de forma honesta.
honesta, não é imposição. É assim, olha, precisamos disso para ter uma boa convivência. Porque senão não há uma boa convivência. Vamos sempre estar em atrito constante dentro da nossa própria casa. E esse não é o objetivo. O objetivo é que vivamos em paz dentro do mesmo espaço. Para quê? Para aí sim cada um possa se expressar, cada um possa ser quem é, livremente. Por isso há os espaços de autoexpressão, ok? Isso para mim é fundamental. Se eu não tiver o espaço para eu fazer as minhas coisas, esquece. Eu pego, é literalmente isso, eu pego, me mudo, pego, saio, né? No caso, ou eu pego, compro um armazém, alugo um armazém, boto os equipamentos no armazém e vou viver dentro de um armazém, fazendo todas as coisas que eu quero, ou simplesmente pego e faço as coisas, tenho a liberdade de ter um pequeno espaço de fazer as minhas coisas do meu jeito dentro da minha própria casa. Aí fica muito mais fácil. Sim, mas como falamos, muitas pessoas não têm essa realidade, não têm essa possibilidade nem de se mudar, se calhar nem para ir para outro lugar. E tem aqueles espaços incomuns que as pessoas têm que achar algum compromisso, algum meio termo para conviver, né? Então, eu acho que a conversa é sempre muito, muito importante. Porque também, vamos dizer, né, como começamos a falar sobre as mulheres controladoras, então vamos continuar com mulheres controladoras. Mas nesse ponto, então, o homem tem que se posicionar, como tu disse, e também dizer, olha, tu fizeste isso, né? Se calhar aquela mulher nem percebeu que ela já ultrapassou esses limites dela, né? Que ela está se invadindo, controlando demais. Então, a conversa também é sempre muito importante e mesmo, como dizer, jogar na cara e dizer, olha, tu fez isso, eu estava cá, né? Então... Impor limites. O homem precisa impor limites nesse sentido, para não ser invadido, para ele ter um pouco de liberdade. Então, por exemplo, vou pegar outros exemplos, que eu só estou falando de mim, estúdio e tudo mais. Claro. Mas eu vou pegar exemplos que são comuns. Por exemplo, o cara é um gamer. Ele tem ali um PlayStation dele, um game dele, e ele gosta de sentar no final de semana, ele gosta de sentar e jogar o jogo dele. Ai, isso irrita. Eu só imagino a cena, já me irrito. Pronto. Mas existe essa realidade em inúmeras famílias, ok? Sim. Onde é o espaço do cara? É ele sentado no sofá da sala, com o controle do videogame dele, videojogos, como se fala aqui em Portugal, e sentado ali vivendo aquela experiência do jogo, do game dele e tal, e ele se divertindo com aquilo. Aquele é o espaço. Se você, companheira, não dá a liberdade para ele fazer isso, ele vai pegar, é literalmente isso que às vezes acontece, ele vai pegar, vai sair da casa dele, vai para casa do amigo que tem um videogame igual, vai jogar. E ele vai jogar na casa do amigo. E ela vai ligar, onde é que tu estás? Exato. Então, se você quer ter o seu game nerd em casa, cara, quando ele estiver jogando, traz um snack pra ele, traz uma bebida, traz uma coisinha legal. Deixa o cara ali se divertir, o cara vai ficar dentro de casa. E uma dica pessoal, se você ia se irritar com isto, nem se relaciona com essa pessoa, né? Porque, por exemplo, já disse, já pra mim, só imaginar a cena eu já fico nervosa. Por isso eu não me relaciono tanto com a pessoa sentada no sofá jogando videogames. Mas já está. A pessoa sempre era assim, né? Então, se você se incomoda com isso, nem entra no relacionamento. Porque as chances que não vai dar certo, e aquela coisa que nós falamos no primeiro episódio, é que impor as regras, né, as suas regras, no reino do outro é uma forma de agressão passiva. Temos que observar a pessoa que estamos começando a se relacionar desde o início, sempre manter muito conversa aberta e também pôr limites, às vezes pôr limites um para o outro, né?
Porque às vezes até nas nossas conversas, às vezes tu diz alguma coisa e eu já te respondi, né? E agora invertei um pouquinho, mas eu já respondi com alguma coisa, eu não estou pedindo autorização, eu só estou te avisando, alguma coisa assim, né? Sim. Então, é um pouco isso que o homem também pode, né, pode dizer. Dentro do respeito, Claro. pode dizer. Dentro do respeito. Porque senão o cara acaba criando uma guerra dentro de casa, né? Porque a mulher controladora é complicada. Não, eu tive uma... Não foi nem namorada aquilo. Aquilo foi só uma ficante. Foi uma conhecida minha. Na época era Orkut. Eu tava ficando com uma menina. Uma menina não, uma mulher já. Ela era mesmo controladora. E a situação aconteceu da seguinte forma. Ela estava me seguindo também nas minhas redes sociais, tá? A gente era amigos, tal. E uma conhecida minha de muito longa data entrou no meu Orkut e falou comigo publicamente. E aí, Wagner, tudo bem? Muito, muito gentil, porque eu já conhecia aquela outra pessoa muitos anos atrás, muito antes dessa minha ficante Certo. estar na minha vida. Sim. E aí ela viu a foto, veio até mim, com quem você tá falando, não sei o que. Eu falei, essa é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. É uma pessoa que há muitos anos eu não falo. E ela me encontrou no Orkut e agora a gente tá se comunicando. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Falou, vamos parar. Pode parar. Não é assim que começa, não é assim que funciona. Ok? Não é assim que funciona. Você não vai controlar a minha vida. Não é assim. Nós só estamos ficando. Ok? Nós não temos nada oficial. A gente só tá se curtindo. Pera lá. Eu dei um freio nela, cara. Eu acho que deveria ter esse freio mesmo que vocês estão se relacionando. Porque isso já realmente ultrapassa qualquer limite do espaço pessoal. Isso é fácil de identificar, mesmo antes, só ficando com a pessoa. Eu agora pensei assim, que voltamos ao início. 1 a 1 igual a 3. 1 a 1 não é igual a 1. Exatamente. Porque as pessoas controladoras pensam que é tudo para ela, tudo é o universo dela. Agora eu vou falar uma frase muito legal que eu gosto muito. Não tinha lembrado, mas é muito boa para dizer nesse exato momento. Relacionamento é uma via de mão dupla. Vou repetir. Relacionamento é uma via de mão dupla, onde ambas as partes fazem coisas e recebem coisas um do outro. Eu faço algo por você e também recebo algo de você. Você faz algo por mim e também recebe algo de mim. É uma via de mão dupla. Se você entra num relacionamento e o relacionamento é uma via de mão única, você faz tudo por ela, tudo pra ela, dá tudo pra ela e ela não te dá nada, esquece, saia deste relacionamento tóxico. É literalmente isso. Ou por ele também. Também, nesse ponto, funciona para os dois. Claro, é como eu tô dando um exemplo aqui, Sim. como a gente tá falando de mulher, mas de ambas as partes. Se tanto o homem quanto a mulher está num relacionamento em que uma das partes dá tudo e a outra parte não dá nada, nós não temos um relacionamento. Sim. Eu lembrei de uma coisa. Diga. Numa situação em que nós estávamos passeando e visitando uma amiga sua, ela é uma pessoa que se dá muito às outras pessoas, aos amigos, aos conhecidos. Está sempre muito disponível, ok? E num dado momento, nós estávamos num restaurante e eu falei, eu pago a bebida. E ela, não, pode deixar que eu pago, não sei o que. Eu falei, cara, por que ela vai pagar tudo? A gente está aqui, hospedado na casa dela, visitando ela,
E ela tá nos dando essa recepção incrível, por que eu não posso pagar uma bebida? Isso era o que eu tava pensando naquela hora, né? E aí, num dado momento, depois que saímos do restaurante, voltamos para ter um jantar, né? Entre amigos. E aí, eu cheguei para ela e falei, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Relacionamento é uma via de mão dupla. Que você precisa aceitar o que as outras pessoas querem te dar. Não é só você dar o tempo todo. Sempre sendo solícita para os outros. Você também tem que aprender a receber o que as pessoas querem te dar. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Pensei em uma coisa. Será que esse tipo de comportamento não é moeda de troca emocional para depois controlar de certa forma da pessoa? Você bota já na balança, olha, não, eu paguei isso, eu paguei aquilo, eu fiz isso, aquilo por ti e agora você tá na dívida, vamos dizer assim. Não é na dívida monetária, não é? Mas na dívida emocional de tudo que foi feito por ti, agora em troca, essa pessoa espera, né, que você fizesse isso que ela quer. Será que não é um pouco isso, mesmo que é feito de forma inconsciente? Pode ser, isso depende de pessoa para pessoa, ok? Mas há uma visibilidade clara de que a pessoa não consegue receber, não consegue aceitar presentes das pessoas que ela própria ajudou. Isso é uma dificuldade que a pessoa tem. E isso já encontrei em várias pessoas assim. E a pessoa simplesmente acha que ela tem que dar. E quando recebe, fica com vergonha porque está recebendo algo em troca. E na verdade não tem que ter vergonha, tem que agradecer. Porque todos merecem tanto se dar no relacionamento, quanto receber algo em troca no relacionamento. Porque, como eu disse, relacionamento é uma via de mão dupla. Nesse ponto, há um problema psicológico dessas pessoas, porque assim eles tentam se validar. Ou seja, se eles não estão dando o tempo todo, eles se sentem que as pessoas não vão precisar deles. Eles não vão nem participar na vida dessas pessoas. Por isso, pais fazem isso quase o tempo todo, continuam a tentar dar e dar, porque senão acham que eles não são necessários, se sentem desnecessários. E não é bem assim. Mas acho que fugimos um pouquinho do Tá do tudo nosso... bem. Antes de terminar, alguns psicólogos dizem que no relacionamento você ou é certo ou feliz. E assim, é engraçado e tem certa forma de verdade nisso, né? Porque muitas vezes no relacionamento realmente nós não precisamos sempre buscar quem está certo ou quem está errado. Nós precisamos sempre buscar os meios termos. Por outro lado, se uma pessoa sempre é assim, senhora, também não vai dar muito certo ao longo prazo, porque aquela pessoa, ao longo prazo, que tem que ceder o tempo todo, vai se sentir desvalorizada, né? E tem uma hora que a bola estoura e que tem aquele último pingo e diz, olha, não dá mais. A gente chama de a gota d'água. Gota d'água. Lá no Brasil a gente usa esse termo. Sim. De fato, não dá pra você viver num relacionamento em que você só ou dá, ou só recebe. Isso não é relacionamento. Ponto. Isso serve para N situações, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre namorados, entre amigos. Sendo muito, muito honesta, eu sei que eu tenho um pouquinho grau disso dentro de mim e eu tenho que me controlar para não tentar controlar os outros. Porque eu sei esta tendência que vem um pouquinho da minha família, é muito também importante para nós se auto-observar, se conhecer e dizer, olha, para aqui. Se pôr os limites também, não é só outra pessoa põe limite dizendo que, olha, é até aqui que pode ir. A partir daí, já é none of my business. Isso já é, né, a vida da outra pessoa que não depende de mim e nunca vai ter que depender.
Por isso é muito importante, acho, fazer essa autoavaliação e autoconhecimento. Se você já consegue fazer isso, é ótimo. Sim. Porque aí você consegue ter um certo nível de controle e administrar a dose do controle. Vamos dizer assim, né? Sim. Você utiliza para seu próprio benefício e não para o controle absoluto da situação. Sim, tanto que agora é hora de confessas, né? É hora de confessas que nem a Wagner, sabe? Algumas vezes eu me paro para não te mandar mensagem, não te ligar, mesmo que isso não vem porque não confio em ti, mas é aquela preocupação. Mas eu penso... mas ele vai pensar que eu tô tentando me meter, né, um pouquinho na vida dele e tentar controlar um pouco. Então, melhor deixa pra lá, a não ser que eu tô realmente preocupada. Sim, geralmente quando você me liga em situações que eu saio mais tarde do trabalho, eu logo atendo a ligação e se eu não atendi, logo que eu vejo, eu já te respondo, dizendo, olha, situação é essa, tal. Ok? Eu vou demorar mais tempo para voltar. Sim. Mas você sabe que quando eu saio mais cedo do trabalho, você sabe. Aconteceu final de semana agora. Sim, okay? sim. Eu fui fazer um trabalho em Odemira, que são 200 quilômetros de distância daqui. E o trabalho acabou 1h da tarde. Eu desmontei tudo, 2h da tarde, saí de lá. Cheguei 5h da tarde em casa. Só para dizer que às vezes eu quero te ligar e não te ligo. Ou quero te mandar mensagem e não te mando, porque me seguro. Para não sofrer internamente, como a gente já é maduro o suficiente, cara, relaxa, vai lá e manda, tá tudo bem. Isso é lógico que pode ser que eu não consiga responder na hora, mas se eu tiver, você sabe quando eu não tô fazendo nada. Quando eu começo a te mandar vídeo de gatinho, tal, você sabe que eu não tô fazendo nada, não tem problema, pode falar comigo, não tem problema. Se eu tô ocupado, você sabe, eu não tô te mandando vídeo de gatinho. Concluindo, quais seriam as soluções, né? Primeiramente, novamente, observar uma pessoa desde o início, se ele não tem esses sinais e se esses sinais realmente vos incomodam, não avança com o relacionamento, né? Seria ideal. Agora, se não incomoda, sabe onde que estás a pisar. E se você não percebeu no início, ou isso se desenvolveu mais tarde, que também não acredito muito, porque geralmente dá sinais, mas geralmente sim, aquele período de paixão que nós estamos meio cegos se não percebemos muita coisa, tem como resolver, né, sem separação, os dois. Né? Nesse caso, vamos dizer, o homem tem que se posicionar e realmente dizer onde que estão os limites. Ser muito claro com sua companheira. Onde que estão os limites? Onde que já é ultrapassado? O que já incomoda? É fácil de identificar, é só prestar atenção. Observar a pessoa que está ao seu lado. Nos pequenos detalhes, nos pequenos comportamentos de controle. É fácil de identificar. A grande verdade é essa que eu vou dizer. Uma pessoa não consegue esconder quem ela realmente é por muito tempo. Não consegue. O comportamento natural dela se solta naturalmente nas pequenas coisas. Eu já identifiquei pessoas que usavam um conhecido meu, um amigo meu, para pagar as contas para ela com 50 centavos, R$1, R$1,50. E eu falei, cara, ela tá te usando para pagar as coisas para ela. Não, cara, são valores baixos. Mas você já percebeu que toda vez que a gente vai para um restaurante, ela sempre tá sem a carteira? É o comportamento. Você tem que observar os pequenos comportamentos que a pessoa tem. Porque são nesses pequenos comportamentos que você percebe quem realmente é a pessoa. Mais do que as qualidades que a pessoa tem. É a minha frase favorita, você sabe. Sim, e vamos dando espaços um para o outro, né? Certa liberdade, porque cada um precisa ter essa liberdade, ter esse espaço, ter esse reino próprio. E também, assim, numa conversa que você está tendo, se você já está enfrentando esse problema, também sempre pode perguntar ou se auto-perguntar
você gostaria que eu fizesse isso contigo? Né? Perfeito. Porque você não vai querer fazer, você não vai querer que o outro faça aquilo que você faz ao outro. Sim. Né? É aquela famosa frase que está escrita lá naquele livro antigo. Uhum. Não faça ao teu próximo aquilo que você não quer que faça a ti mesmo, né? Ok, então antes de terminarmos, como sempre, agradecemos nosso sponsor Able Connect, que faz realização desse podcast e que pode também ajudar vocês a gravarem vossos talk shows, realizar qualquer outro evento que vocês quiserem. A Eve Connect ela é especializada especificamente em transmissões ao vivo. Qualquer tipo de gravação que vocês queiram fazer, seja de um evento corporativo, de um podcast ou de um talk show, alguma coisa assim. A Eve Connect tem a infraestrutura apropriada para poder atender essa sua necessidade. Então, obrigada por nos assistir, obrigada por nos seguir. E se vocês gostam do nosso podcast, se vocês gostam do conteúdo, dá um like, comenta aí embaixo e, mais importante, subscreve no canal, que vocês não perdem os novos episódios toda semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana e o próximo podcast já está definido o tema. Então, aguarde que vem uma coisa bem legal aí que é de domínio da minha querida esposa. Então, valeu, até o próximo.